Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez aí, esse é um alerta para esse ciclone, né, extratropical que se forma entre hoje e amanhã. E só que esse alerta, ele é um alerta, né, de possíveis danos, possíveis perigos provocados tanto pelo vento, tá, e pela chuva, tá? Mas só que teremos rajadas de ventos muito fortes, né, como indica aqui o modelo, tá? O modelo GFS, tá indicando aqui rajadas de ventos muito fortes nessa região. Então acontece que podemos ter, né, um certo problemas, tá? Justamente que os dados dos modelos eles mostram esse vento muito forte, né, com rajadas de vento por vezes e bastante intensas, já começando em Floripa, né, no norte e também para o norte, né, no caso, atingindo, né, vários lugares, né, do sul do país, litoral norte de Santa Catarina e do Paraná. Em Santa Catarina, as rajadas no litoral elas devem ficar em torno de 80 a 100 quilômetros por hora, tá? Isoladamente, no caso, né? Ou seja, Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí estão entre as cidades costeiras, tá? Que podem ter ventanias de 100 quilômetros por hora, tá? E deve ainda ficar esse vento deve ficar muito intenso, tá? Nos picos do Planalto do Sul Catarinense, na Serra do Mar e também no leste de Florianópolis, né? No leste, né, da Grande Floripa. No Paraná, deve atingir também de 80 a 100 quilômetros por hora, né, com rajadas, né, no caso, especialmente perto da divisa com São Paulo, tá? Onde que deve ter aquele alertas, né, de fortes rajadas de ventos e alguns danos também podem acontecer nas áreas de Curitiba, tá, na capital, e sua região metropolitana. Justamente, né, por causa desse vento bastante intenso, destilhamentos, queda de árvores e galhos tal, e também em trechos próximos da Serra do Mar. Então esse vento, ele não é, como falar assim, não é tão típico assim, né, no sul, mas justamente, né, por causa desse ciclone, né, que está no Atlântico, que vai se formar no Atlântico, esse centro de baixa pressão, ele vai se aprofundar na zona costeira e gerar esse ciclone, né? Então o vento ele vai sempre da alta pressão para baixa pressão. Então quanto mais, né, baixar essa pressão, quanto maior for a diferença entre a alta e a baixa, mais forte vai ser o fluxo de vento. Então essa ventania ela vai atingir o momento inicial nesta quarta-feira, está no litoral sul, né, também de Paulista e na Baixada Santista, onde várias praias, né, do litoral do norte de São Paulo, os dados indicam que episódio de ventos bastante forte pode acontecer também. Justamente pela posição desse ciclone, né, que é um pouco mais atípica, né, esse ciclone aqui vai ficar um pouco mais ao norte aqui da formação, ele vai migrar para cá, tá? E já nessa quarta-feira já teremos, né, bastantes problemas relacionados a isso, principalmente ao vento. Por exemplo, no litoral de São Paulo, devem ficar também entre 80 a 100 quilômetros, mas em alguns pontos pode ser mais intenso ainda. Que nós estamos falando, né, de mar aberto e na costa, tá? Onde grande movimentação de navios, por exemplo, no Porto de Santos. E no lá na região, né, do Porto de Santos, pode ter rajadas de 110 a 130, né, quilômetros por hora. Eles são possíveis, tá? E muito pouco comuns de se observar nessa área. Então, se você conhece alguém que tem alguma embarcação, né, menor, de menor porte, tá? Então é bom, né, dar aquele aviso, porque realmente nessa localidade, né, onde nós podemos ver aqui a seguir, né, somente aqui, ó, já no dia, também na quarta-feira, no dia 10, onde será praticamente todo o litoral de São Paulo bastante atingido, né, com rajadas que podem chegar de 80, né, a 100 quilômetros por hora, tá? Então é algo que realmente pode ter, né, um grande problema. E o vento forte ele não vai se limitar ao litoral. Em áreas mais distantes também vão ter rajadas de vento forte. Alguns momentos, né, mesmo na capital, na capital paulista, na grande São Paulo como um todo, as ventanias podem chegar de 70 a 80 quilômetros por hora na noite já dessa quarta-feira, que pode trazer problemas, né, justamente de queda de galhos e algumas árvores, tá, que podem provocar aqueles transtornos. Já esse campo de vento mais forte, ele atinge o estado do Rio de Janeiro também, não apenas a costa, tá? Pode ter um vento muito forte
na Costa Verde, na área da cidade do Rio de Janeiro, com rajadas de ventos tão fortes quanto 70 quilômetros por hora a 90. Mas em alguns pontos, tá, o próprio efeito da topografia carioca, né, que tem muitos morros, muita serra. O Rio de Janeiro é uma cidade que é cercada por montanhas, né, por esses, esses morros, né, e pode ficar, né, de 100 quilômetros por hora para cima, pode chegar mais do que 100 quilômetros por hora. É como, por exemplo, né, vários modelos numéricos, eles mostram rajadas de ventos muito mais intensas também. Né, tá aqui, ó, depois já no dia 11, né, aqui no dia 11, rajadas, esse vento já chega aqui na capital carioca, já chega no litoral sul do Rio de Janeiro. E essas rajadas de ventos muito intensas, acima de 100 quilômetros por hora, devem atingir até algumas plataformas de petróleo, né, ficam lá, né, na costa, né, de São Paulo e no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos e na Bacia de Campos também. Pode acontecer, e mais ali na Bacia de Campos nem tanto, mas mais ali na parte perto do porto de Itaguaí, né? Então, que podem pegar ventos de 110 a 130 quilômetros por hora, que vai acabar interferindo nas atividades, no tráfego aéreo e tal, e até mesmo, né, de mar e vice-versa. Pode ter problemas, né, nessas áreas. Mas isso aí é problema da Petrobras. O problema é que o vento pode soprar mais forte ainda nas regiões de serra, né? Então, esse é um dos grandes alertas, região de serra, como na Serra da Mantiqueira, na Serra do Mar, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, tá? Onde nós podemos ter picos muito mais altos de rajada de ventos. Nós estamos falando de 120, 130 e possível 140 quilômetros por hora. Tá? Então, até mesmo no sul de Minas Gerais, em áreas de maior altitude, esse vento ele vai soprar com rajadas bastante fortes já entre quarta e quinta-feira, que pode trazer não só aquele problema de próprias chuvas tal, né? E agora, bom, já falei mais ou menos onde pode ter a maior quantidade desses ventos. Vamos falar o que isso pode causar. Então nós teremos ventos fortes, né, muito fortes mesmo, com alguns até com força de um furacão, né, mas não é furacão, mas com força de furacão, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá? Onde que o Rio Grande do Sul pode ter um vento um pouco mais forte, mas não tanto quanto esses locais. Então, o que esses ventos, essa situação pode acontecer? O que pode trazer, né, de problemas? Quais são os riscos, né, que pode acontecer nessa situação? Bom, nós podemos ter, né, um risco bastante acentuado de queda de árvores, tá? Então, a velocidade desse vento, dessas rajadas, ele projeta assim ventos que vai, assim, é um alto risco, né, dessas ventanias trazer transtornos e mesmo danos em diferentes localidades, onde áreas de maior riscos, né, de vento fortes, como Floripa, né, litoral do Rio de Janeiro, tá, há risco, por exemplo, de queda de árvores, de postes, aqueles cortes de energia elétricas, né, e também menor colapso de estruturas, né, como placas, destelhamentos, tal, né, dependendo do que chama, dependendo do tipo, né, de casa, tipo de telha e da localidade onde tiver. Chama atenção também nesses episódios pela posição, né, no caso um pouco atípica mais ao norte desse ciclone, mas acontece que em casos de locais mais populosos como São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro, devem ser atingidas com ventanias que merecem igualmente destaque, até porque pela quantidade de população vivendo em áreas de risco, tá? E esses ventos com maior intensidade podem acontecer já entre quarta e quinta, tá? E podem ter problemas justamente com essa população, trazendo um vento muito forte, trazendo chuva muito forte, tá? Que pode provocar aqueles deslizamentos de terra que nós estamos acostumados, tá? Infelizmente nós estamos acostumados a ver. Então, pessoas que moram em encostas, pessoas que moram em área de risco, área de serra, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né, região serrana do Rio de Janeiro, muito cuidado, fiquem alerta, porque entre já amanhã e quinta-feira, no caso de Floripa, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, já podemos ter vários problemas. E acabou com isso? Não, porque ainda teremos, por causa justamente dessa ventania, dessa quantidade, desse ciclone, que também é um centro de baixa pressão, que há uma elevação local do nível do mar,
nós temos um risco significativo para ressaca na orla, né, somente, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa e também Paraná. Minas Gerais não tem orla, né? Então, a possibilidade de erosão costeira, ou seja, aquela onda pode chegar até de 5 a 6 metros no litoral, ela pode ter essa erosão costeira de acabar com parte da areia, colapso de estruturas à beira-mar, né? Ou seja, quiosques, até mesmo algumas casas, né, que forem muito próximas à beira-mar, aquelas estruturas, né, de calçadão pode ter problemas, tá? As pessoas devem evitar rochas de praias por causa da agitação do mar. Tá? Nós estamos falando de ondas a 5 a 6 metros e com rajadas de ventos que podem passar dos 100 quilômetros por hora. Pode ter essa agitação muito forte, tá? Justamente na costa paulista e na costa do Rio de Janeiro, onde, né, o swell, né, do quebrada também, o swell, o surf da ondas quebrada pode ficar muito próximo à costa, muito forte e muito alta, tá? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a tal da ciclovia Tim Maia que já caiu e ali você tem casos de invasão, então cuidado amanhã quem morar no Rio de Janeiro passar para a Avenida Maia, né? Evite, né? Se puder, evite. Marinha do Brasil, tá? A Marinha emitiu avisos de mar muito agitado no litoral sul e no sudeste, né? Com ondas que a Marinha está dando ondas de até 7 metros na costa sul, tá? E 6 metros na costa do sudeste, tá? E ainda com advertência de ventos muito fortes. Onde que a escala, né, da Marinha lá, a escala chamada Beaufort, vai até 12, então eles estão considerando com vento, né, de força 10, que é considerado vento de tempestade. Então essas águas elas podem ter muita agitação, extrapolar a faixa de areia, adentrar a rua, adentrar, por exemplo, né, pessoas que gostam de ver ressaca, tomem cuidado, tá? Porque justamente nessas ruas próximas a praias pode adentrar, pode ter perigo de naufrágio de pequenas embarcações e até médias, dependendo, né, do tipo de embarcação, que tentarem se aventurar. Então, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Porto de Itajaí, Itaguaí devem ser impactados pelas ondas. Então, cuidado, né? O transporte de barcas, né, na Baixada Santista, tá? Principalmente na Baixada Santista, no transporte de barcas, podemos ter um mar agitado. Inclusive, apesar da Baía de Guanabara ser mais, ter um transporte de barca ali ser mais abrigado, mas vai ter vento muito forte. Então, tomem cuidado, tá? Essa ventania de acima de 100 km por hora não é de brincadeira. Então, não tentem enfrentar, porque a natureza vai ganhar, tá certo? É isso aí. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Valeu mesmo. Mora em área de risco, região serrana, pessoal que mora em encostas, pessoal que tem, né, sabe que tem um risco tanto de destelhamento, de queda de árvore, de queda de poste. Cuidado. Amanhã é um dia de tomar cuidado entre amanhã e quinta-feira, tá certo? E não se iludam se de repente ficarem um tempinho sem luz nas regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e às vezes até lá em Floripa e também lá no Paraná, né, na Curitiba. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem seguros.